Muito bem, pessoal, professor Bruno Fernandes aqui para mais uma aula de inglês. E hoje nós vamos aprender sobre os artigos indefinidos a e n, tá certo? Bom, o que eles significam? Os artigos indefinidos a e n significam um ou uma, tá bom? Então vamos aprender agora como que nós utilizamos eles da maneira correta. Então, vamos lá. Então nós temos a e n. Primeira coisa, quando alguns alunos iniciam seus estudos no inglês, eles questionam essa questão aqui, ó, dizendo que essa é a pronúncia dessa letrinha A, não é mesmo? Bom, lá no alfabeto inglês, realmente a letra A tem o som de A. Tanto é que você aprende lá assim, ó, A, B, C, D, E, não é isso? Só que enquanto artigo indefinido, a pronúncia aqui dessa letra A, né, é A mesmo, tá bom? A. E aqui N, certo? Muito bem, mais uma vez, ela significa um ou uma. Só que tem uma explicação, né, que as pessoas dão, né, alguns professores, enfim, né, os alunos acabam memorizando isso, às vezes para ficar de uma forma mais didática, né, para como que você utiliza A ou N. É a seguinte, que A, né, às vezes você aprende que você usa quando a próxima palavra começar com consoante. E N você utiliza quando a próxima palavra começar com vogal. Mas a verdade é que A você usa quando a próxima palavra tiver o som de consoante, tá bom? E N é quando a próxima palavra tiver o som de vogal. Como assim? Bom, você vai reparar que alguns exemplos aqui isso faz diferença, tá legal? Então não é simplesmente a palavra começar, né? A próxima palavra começar com consoante ou vogal. É o som de consoante ou som de vogal. Vamos ver como que isso acontece? Então, por exemplo, ó, temos esse exemplo. This is a book. This is a book quer dizer este é um livro, né? Este é um livro, tá certo? E aqui você utilizou o A, não foi o N, não porque book inicia com consoante, né? Não é isso. É porque inicia com som de consoante. Então vamos avançar aqui para a gente entender melhor. This is a wallet. This is a wallet quer dizer esta é uma carteira. Então, wallet, né, inicia aqui com som de consoante, tá bom? Então, vamos avançar. A glass of wine, aqui nesse próximo exemplo. Então, uma taça de vinho, né, a glass of wine. Então, iniciando aqui com som de consoante, então é A também, tá ok? Agora, repare esse daqui. A European girl. A European girl. Bom, uma garota europeia. Bom, repare que aqui está começando com a letra E, não é verdade? Então, por que não foi N? Sendo que E, aqui nesse caso, ela é uma vogal. Interessante, não é mesmo? Bom, então por isso que eu falei que você utiliza o A quando a próxima palavra tiver o som de consoante. Então, veja bem, European girl quer dizer, ó, é garota europeia, né? Você repara que European tem um som inicial aqui como se fosse de Y, tá? Quando você fala a palavra you, né, que é você, né, que é o pronome você, não começa com Y? Pois é, aqui também está fazendo esse som de Y. Então, e por isso que aqui você considera esse E como se fosse um som de consoante, tá legal? Então, embora essa letra E aqui, né, que é I em inglês, né, mas a letra E seja uma vogal, você não utiliza N por causa que o som é como se fosse de Y, tá ok? Então, a European girl, tá certo? Por isso que eu coloquei aqui esse asterisco. Vamos ver o próximo exemplo? Olha só, a university. A university. Mais uma vez, se você fosse só pela regra de que se a próxima palavra começar com vogal, você deveria colocar o N, né? Como assim, ó, né? O N aqui. Mas por que que ficou A? A University. A mesma coisa que aconteceu com European Girl, porque esse U, University, tem um som de Y, que é uma consoante. Por isso que a gente coloca aqui o A e não N, tá bom? Então não pode ser N University. Não tem como, né? É A University. E aí mais um asterisco aí também. Vamos ver o próximo, ó, a house. Bom, por que é a house, né? A house. Aí você fala, bom, é porque a próxima palavra começa com H, né? Às vezes tem gente que pensa assim, né, que é uma consoante. Então, por isso que você usa A e não N, não é mesmo? Bom, mas repara essa palavra bem aqui, ó, an hour. An hour quer dizer uma hora. Bom, as duas palavras começam com H. Né? Inclusive, as três primeiras letras são iguais. Então, por que aqui foi A e aqui foi N? Ah, mais uma vez, é por causa do som. Então, o som é que é importante. Então, a house, né, tem um som aqui de consoante. Já que a an hour, né, an hour,
Porque como ele tem esse H mudo, então esse som aqui é de vogal. Então por isso que você fala an hour. Aqui é N e aqui é A, tá bom? Por isso que é a house e aqui é an hour, certo? Muito bem. Vamos ver o próximo exemplo aqui com asterisco. Ó. A one-man army. A one-man army. Bom, aqui começou com uma vogal. Por que não ficou N? Ah, porque esse one, ele tem um som de W, tá? Tem um som de W para formar esse som de one, né? One, tá certo? Então, por isso, né, devido ao som de one, é que você utiliza o A enquanto artigo indefinido. A one-man army, ou seja, um exército de um homem só. Seria a tradução disso daqui, né? Um exército de um homem só, tá bom? Então é isso, né? Por isso que o A você vai utilizar com aqui, ó, A plus consonant sound, ou seja, A mais o som de consoante. Agora vamos analisar aqui o N, tá? N, enquanto um ou uma, né? Artigo indefinido aqui, N. Então, N plus vowel sound, ou seja, o N você utiliza quando a próxima palavra tiver o som de vogal, tá certo? Então vamos lá, né? Vamos aprender aqui, ó. An umbrella. An umbrella quer dizer o que, ó? Um guarda-chuva, tá bom? An umbrella, um guarda-chuva. Então, umbrella, né, tem um som assim de vogal mesmo, não é? Então, tranquilo até aqui. Próximo aqui, ó, an eraser, quer dizer uma borracha, tá bom? Uma borracha. Então, an eraser, som de vogal também. Agora esse daqui, ó, an honorable man. An honorable man quer dizer um homem honrável, tá bom? Bom, por que aqui foi N, sendo que a próxima palavra aqui tem um som, aliás, começa com uma consoante e não com uma vogal? Ah, ó, an honorable man, olha só, esse H tem um som mudo, tá legal? Então, an honorable man quer dizer um homem honrável, mas o som aqui é de vogal. Por isso que você utiliza N enquanto artigo indefinido. Um homem honrável. An honorable man, tá certo? Muito bem. Próximo aqui, ó, que nesse aqui tem um asterisco, né, devido a essa observação. Vamos ver o próximo aqui, ó, an honest mistake. An honest mistake quer dizer um erro honesto, tá bom? E por que aqui também tem o N, né, e não A? Então entra na mesma questão do exemplo anterior. O H aqui tem um som mudo, tá? A honest mistake, um erro honesto, tá legal? Próximo aqui, ó, an hour. An hour, né? Acabamos de comentar agora há pouco, né? An hour, uma hora, tá? Uma hora aí. Então esse H tem um som mudo aqui nesse caso, por isso que é N, né? An hour. Então digamos que o pulo do gato, para você utilizar A ou N, seja você considerar a próxima palavra, mas não se ela começa com consoante ou com vogal, e sim se ela inicia com som de consoante ou som de vogal. Tá legal? Bom, se esse conteúdo até aqui está te ajudando, peço a gentileza de você deixar o like para que esse conteúdo também alcance muito mais pessoas, tá bom? Agora, uma outra questão que as pessoas se questionam é a seguinte: será que eu posso falar o seguinte? An hour, por exemplo, aqui, ó, uma hora, tá? Bom, será que é no sentido assim de que é uma hora, né, o valor numérico 1, né? Ou seja, será que podemos utilizar o N, né, ou A, como substituto do numeral, né, de 1? Na verdade, não, tá bom? Quando você utiliza esse um ou uma, no sentido de artigo indefinido, ele coloca como se fosse um qualquer. Agora, one, que é o número mesmo, aí sim você está sendo específico. Agora, se você falar assim, ó, I have a glass of water in the morning. Tá bom? I have a glass of water in the morning. O que você está falando? Ah, eu tomo um copo de água de manhã. Mas será que quando você fala I have a glass of water in the morning, você está falando que você toma um específico, né? Apenas um copo de água de manhã? Bom, nesse sentido aí, de né, a glass of water, você está falando que você toma um copo de água qualquer, tá legal? Você toma um copo d'água, né? Não necessariamente só um, mas você toma uma certa quantidade de água. Passa esse sentido. Agora, se você usar o numeral I have one cup of water in the morning, você está falando que você só toma um copo de água. Você não pode tomar mais que isso, né? Você não toma mais que isso, tá legal? Então, você está sendo específico em relação à quantidade. Tá? Por isso que, quando você usa o A, ele não necessariamente substitui o numeral 1. Então, mais uma vez, se você usar o artigo indefinido A para expressar alguma coisa, você está falando que é um qualquer,
tá? I have a glass of water in the morning. Eu tomo água de manhã, né? Tomo água aí de manhã, né? Um copo de água de manhã aí, tá bom? Pode ser até mais um pouco, né? Ou, né? Um pouco mais de água. Agora, se você falar I have one cup of water, você está deixando específico que você não toma mais do que um copo de água de manhã, tá legal? Quando você usa o numeral, tá? Então, essa é a diferença, tá bom? Muitas pessoas confundem essa questão, achando que o a, enquanto artigo indefinido, pode substituir o numeral. Na verdade, não faz isso, tá? Os sentidos aí ficam um pouco diferentes, tá bom? Então, espero aí que este conteúdo tenha te ajudado. Realmente, embora muitas pessoas estudem essa questão do a e n, pode ser que para você tenha sido novidade essa questão que eu trouxe, né? De enfatizar que o a você usa quando a próxima palavra tiver o som de consoante, tá bom? E não quando ela começa com consoante. É quando ela inicia com som de consoante. E N você vai utilizar quando a próxima palavra tiver, né, iniciar aí com som de vogal, e não quando ela começa com vogal, tá legal? E agora acabamos de ver que o A ele não substitui o numeral 1, né, one, né, em uma frase que você for fazer, tá legal?